onde eu vou conversar aqui um pouquinho com você sobre o uso da escala de Braden, como potencializar o uso dessa escala na prevenção da lesão por pressão. Eu observei muito na minha prática que muitas pessoas, muitos enfermeiros, usam a escala só para coletar a incidência, entendeu? Só para classificar, né? Só para ver lá se o paciente pontua 16, ele é um paciente de risco, né? Ou não, para poder fazer a conta lá da incidência, tá? Mas isso é um desperdício, tá? Isso é um desperdício de recurso, né? Porque a escala é um recurso e é um desperdício de tempo também. Uma coisa que é importante, gente, muda, viu? O risco do paciente muda, por isso que a gente tem que ficar fazendo, né? As diretrizes orientam, né? A cada 24, 48 horas. Pra que eu tenho que saber isso? Por quê? Porque eu vou adequar as medidas preventivas, né? Eu vou prescrever de acordo com isso aqui que a escala me mostra, né? E também vou suspender. Carla Simão, e hoje é sexta-feira. E nós vamos começar a nossa live semanal, onde eu vou conversar aqui um pouquinho com você sobre o uso da escala de Braden, como potencializar o uso dessa escala na prevenção da lesão por pressão. Essa é a Ana Laura. Fala oi. Vamos esperar aqui enquanto chama. Gente, hoje eu não passei nem pau na cara, que não deu tempo. Vim um pouquinho atrasada, tava resolvendo algumas coisinhas aí. Mas não tem problema, o que importa é o conteúdo, né? Oi, Robert. Robert ou Roberta? Roberta Lima. Tudo bem? Boa noite. Tem que ficar quietinha, hein? Senão vai lá pra sala. Pra você que não me conhece, eu sou a Carla Simão do Enfermeira Explica. E toda semana eu faço uma live com o tema de feridas. E hoje nós vamos falar sobre a escala de Braden. Você conhece? Já usou a escala de Braden? Essa live vai ficar salva lá no IGTV. Abaixar o cabelo. Baixar o cabelo dela aqui. A Cleide. Oi, Cleide. Oi, Cleide, tudo bom? Ei, Cleide, você não falta, né? Eu acho um barato. Obrigada, viu? Gratidão pela tua presença. Giga Gigante, seja bem-vindo, boa noite. Essa live vai ficar salva. Vou deixar ela salva lá no IGTV, tá? Pra você ver de novo, para você compartilhar com seus colegas, né, que talvez não podem estar aqui agora ao vivo, mas o pessoal pode aí estar vendo depois, lá no IGTV, na série de feridas, tratamento de feridas, tá joia? Ó, agora a mamãe vai começar, você precisa ir lá pra sala. Desse jeito não dá certo. Vou ficar quietinha. Mamãe, eu vou pôr aqui. Tá, põe aqui. Pronto. Quietinha, quietinha, sem fazer barulho. Mamãe, você vai me cantar. Tá bom, mas sem ficar quietinha. Oi, Jade! Boa noite, tudo bem? Denira Nurse, boa noite, tudo bom? Gente, quem tem filho pequeno... Não pode vir aqui desse jeito, que derruba o celular da mamãe. Quem tem filho pequeno sabe como é que é, né? Uma louca... Ah lá. Ó, não pode. É uma loucura, né, gente? A minha aqui é um chiclete. Onde eu vou, até no banheiro ela vem atrás. Ó, vai lá na sala com o papai e com a Tatá. Eu tenho medo. Então, fica ali quietinho. Mas vai dormir. Então dorme, deita ali e fica quieta. Se você fizer barulho, eu vou levar você pra lá e vou fechar a porta. Bom, pessoal, vamos lá. Deixa eu ver que hora que é. Já deu tempo do Instagram avisar o pessoal, né? Que eu avisei, eu coloquei um post lá no... Eu coloquei um stories avisando que eu ia atrasar um pouquinho, que eu tava resolvendo umas coisas, mas vamos lá. Bom, pessoal, a escala de Braden é uma das ferramentas mais usadas no mundo para fazer a avaliação do risco que o paciente tem de desenvolver a lesão por pressão, né? Então, a lesão por pressão, ela é uma das feridas mais comuns, né, de serem encontradas aí nas instituições, né, seja instituições hospitalares ou instituições de longa permanência. Na maioria das instituições, né, a lesão por pressão, ela é algo que realmente acontece. Até mesmo aí nos países mais desenvolvidos, é muito difícil você ver um lugar que é zero, né? Geralmente nesses países super desenvolvidos, eles têm aí uma incidência de 2%, que é uma incidência bem baixa.
e o estadiamento dessa lesão é né, estágio 1, estágio 2, ou seja, não causa muito impacto, né, negativo para o paciente, né, porque é uma lesão ainda bem superficial, diferente da nossa triste realidade, né, nos países aí em desenvolvimento e países subdesenvolvidos, né, onde a gente tem uma incidência mais alta e o estadiamento, né, das nossas lesões geralmente chegam aí no estágio 3, estágio 4. E aí tem todas aqueles malefícios, né, que trazem para o paciente, né, questão de infecção, aumenta o risco de morte, né, e todas as outras questões que eu já falei, né, em outros vídeos, questão de custo, questão de sofrimento, questão de dor, né, e tem várias, a qualidade de vida, então tem muita coisa. Então o Braden, né, é essa escala, que ela é uma das, existem outras, tá, mas a escala de Braden é uma das escalas mais usadas, né, foi feita pesquisa, ela é uma escala validada, a predição dela, né, ou seja, a capacidade dela. Eu vou levar você lá. A capacidade dela de realmente predizer o risco do paciente, isso tudo foi avaliado em pesquisa e viu que realmente ela é válida, né? Aquele risco que ela dá realmente é o risco que o paciente tem. Pessoal, eu vou pedir licença para vocês 1 minuto que eu vou levá-la lá para a sala e vou trancar a porta, tá? Porque não adianta a corda aqui, não tem não. Não, você não fica. Você não fica. Não, você não fica. Você não fica. Então eu quero ver. Um barulhinho que você fizer, a mamãe vai pôr você de novo e eu vou trancar a porta. Você entendeu? E não é pra vir no meu colo. Não. Pra você ficar aqui quietinho. Vamos ver se vai funcionar. Bom, pessoal, então, a escala de Braden, né, então é uma escala que é extremamente confiável, tá? Quem aplica essa escala é o enfermeiro, né, o enfermeiro que faz essa avaliação do risco. E são pacientes, né, geralmente, essa escala, quando ela começou a ser implantada nos pacientes críticos, né? Então, era solicitado que fosse realizada essa avaliação de risco nos pacientes internados em unidades de terapia intensiva. Porém, depois foi solicitado, né, que fosse feito, né, pela própria vigilância, o Ministério da Saúde, né, que fosse feito em todos os leitos, né, em todos os setores de internação, ou pelo menos que o enfermeiro padronizasse a realização dessa avaliação naqueles pacientes onde ele vê que tem um risco maior, né? Porque a gente sabe, pacientes idosos, pacientes acamados, além dos outros riscos, tá? Então ela realmente é uma escala muito usada. E aí, o que acontece? Toda instituição, ela trabalha com indicadores, né? A escala de Braden, ela traz o indicador da incidência da lesão por pressão. Feridas, né, principalmente a lesão por pressão, a gente trabalha com 2 tipos de indicadores. A gente tem a incidência e a gente tem a prevalência. O que é incidência? A incidência é o número, né, uma formulinha, tá? Onde a gente vê aquele determinado setor, tá? Ela é coletada por setor e depois você faz o mapeamento da instituição, né? Para você ver qual que é a incidência daquela instituição. Só que isso, né, ele é fracionado pelos setores, né? Você faz uma incidência média de toda a instituição, mas ela é coletada setor a setor. Então, por exemplo, dentro de uma unidade de terapia intensiva, né? Qual que é a incidência daquela unidade? Então é feito a conta, né, durante um período de 30 dias, durante o período daquele mês, seja 28, 29, 30 ou 31 dias, quantos pacientes tinham o risco de desenvolver a lesão por pressão, e aí a gente sabe disso pela utilização da escala de Braden, tá?
que é quem vai dar para nós se esse paciente é um paciente de risco ou não. Então, a gente vê quantos eram, né, durante aquele período de 30 dias, quantos pacientes tinham risco de desenvolver a lesão por pressão e quantos realmente desenvolveram. Então, a continha fica assim, né, em cima a gente coloca o número de casos novos, né, de pacientes, não é número de feridas, tá? É o número de pacientes. Quando o paciente desenvolve uma lesão por pressão, num setor onde você tá fazendo essa coleta desse indicador da incidência, esse paciente ele é lançado uma única vez. Tem muitas pessoas que confundem a incidência com a prevalência, tá? Então a incidência é isso, é você colocar ali o número de pacientes novos, né? Então, assim, o paciente desenvolveu uma lesão por pressão, ele já entra ali como um paciente novo, tá? Então, por exemplo, que num período de 30 dias você teve 10 pacientes que desenvolveram a primeira, ele tinha pele íntegra, era paciente que tinha pele íntegra e desenvolveu a lesão por pressão. Então você teve 10 pacientes, por exemplo, que desenvolveram a lesão por pressão, e aí a gente divide pelo número de pacientes que tinham esse risco. E isso, essa informação que quem vai nos dar é através da coleta pela escala de Braden. E esse valor você multiplica por 100 que vai dar a porcentagem, né, a incidência. Muitas pessoas confundem com a prevalência. A prevalência é o número de lesões, né? Então, por exemplo, você faz aí, você pode fazer um estudo, né, transversal, pegar aí num período, né? Ah, eu vou coletar essa semana ou num único dia, né? Eu quero ver quantos pacientes que têm lesão por pressão, né, nessa instituição, independente de quantas sejam, né? Ele pode ter uma, duas, três, tá? Ele vai entrar. Na incidência ele não entra, né? Na incidência ele entra só quando ele desenvolveu. Não é o número de feridas que ele tem, né? Tem muitas pessoas, quando eu dava treinamento lá no hospital sobre isso, tinha pessoas assim que lançavam o mesmo paciente mais de uma vez. Cada vez que ele desenvolvia uma lesão por pressão, a pessoa colocava ele, né, na continha. Então, dava uma incidência muito alta, né? Porque é como se fosse muitos pacientes com lesão por pressão. E na verdade não era, eles estavam lançando o número de feridas, né? O número de vezes que era desenvolvida a lesão. E não é assim. Se você olhar na fórmula, é o número, pacientes novos, né? Pacientes com pele íntegra que desenvolveram a lesão. Uma vez que ele desenvolveu, ele não vai ser mais computado na incidência, tá? Então, a escala de Braden, ela é utilizada como indicador. Só que o que a escala de Braden faz, né? Eu não sei se você tem, se você pegou, eu coloquei essa escala aqui, né? Que é a escala de Braden, que é a versão que foi traduzida, né, pela Maria Helena, pela doutora, né, Maria Helena Larcher Caliri, que era enfermeira, agora ela já aposentou, né? Ela foi minha orientadora do mestrado. Ela é enfermeira da USP, né, lá de Ribeirão Preto, tá? E teve autorização da Bárbara Braden, né, que é a criadora da escala, tá? Então ela fez essa tradução e se você não viu, eu coloquei um post lá no feed, tá? Dessa escala aqui traduzida. Então, a escala de Braden, ela avalia 6 fatores de risco que o paciente pode apresentar, tá? E que vai nos indicar, né, se ele é um paciente de risco de desenvolver a lesão ou não, tá? Os 6 fatores de risco que a escala de Braden avalia é a percepção sensorial, a umidade, a atividade, a mobilidade, a nutrição e a fricção e cisalhamento, tá? Então, nessa escala, né, eu pedi para quem quisesse participar da live que seria importante você ter essa escala ou na mão, seja no papel, né, que você podia imprimir a foto ali que eu coloquei, ou seja no celular, né, porque você pode estar vendo com um e tá olhando no outro ali, né, muita gente tem 2 celulares, né, ou no computador, né, tá vendo a escala pelo computador e tá assistindo a live pelo celular, aí vai de acordo com o gosto do freguês, né. Então, o que a gente vê aqui? Essa escala, né, a escala de Braden, ela tem uma pontuação que é um mínimo de 6, tá? Como elas são 6 fatores de risco, o valor mínimo, né, o score mínimo que o paciente pode ter é 6, que aí seria um ponto
em cada item que é avaliado, né? E o máximo que ele pode pontuar é 23, né? Se ele pontuar aí 4, que é o valor máximo de pontos, né? Em cada item, e sendo que fricção e cisalhamento, né? Vocês podem ver na escala que vocês têm aí na sua mão, ele pontua só até 3 pontos, tá? Então dá 23, né? E aí, o que que acontece? A instituição, geralmente, que nem eu trabalhava, tá? A minha instituição que eu trabalhava, o hospital que eu trabalhava, ele considerava como ponto de corte o score menor ou igual a 16, tá? O score menor ou igual a 16, o paciente já era um paciente de risco, tá? Ele já era um paciente de risco. E aí, o que que acontece? Isso daí é padronizado pelo CQH, né? Que é aquela Comissão de Controle da Qualidade Hospitalar. Porém, tem muitas instituições que são, né, que seguem outras diretrizes, assim, que nem a ONA, né, outros selos de certificação, que nem o hospital que eu trabalhava também recebeu a ONA, quando eu estava saindo de lá, ele tinha sido certificado. Então, assim, dependendo da certificação que o hospital tem, pode ser que ele defina um ponto de corte, né, como sendo 16 ou como sendo 18, tá? Mas o hospital lá, por exemplo, que eu trabalhava, era 16, né? Então, um paciente, tá? Com um Braden menor ou igual a 16, ele era considerado como um paciente de risco, né? Então, de 16 para baixo, né? Ele era considerado como um paciente de risco. Acima de 16, então 17, né? De 17 até 23, então ele era considerado como não sendo, né, um paciente de risco, como risco mínimo, né? E aqui, se vocês olharem, tá? Na escala de Braden, né, qual que é a categoria de risco, tá? Ela fala assim, ó, menor ou igual a 9 é altíssimo risco, né? Geralmente que o paciente tem mais de 90% de chance de desenvolver a lesão por pressão, tá? De 10 a 12 ele tem um risco elevado. De 13 a 14 ele tem um risco moderado. De 15 a 18 ele tem um risco mínimo e maior ou igual a 19 é um paciente sem risco, que não tem risco de desenvolver lesão por pressão. Então, de 15 a 18 é um paciente, né, é um score que categoriza o paciente como tendo risco, que no caso é o risco mínimo. Então, como eu te falei, a instituição que eu trabalhava, porque eles seguiam, né, a instituição seguia o CQH, era preconizado o ponto de corte 16. Mas pode ser que tenha instituição que siga outras, né, normativas e siga, por exemplo, o 18, porque o 18 ainda é risco mínimo, né? E para idoso, ele já é mais significativo. Um paciente idoso com risco de 18, a gente precisa tomar cuidado, porque ele tem um risco de desenvolver a lesão por pressão, tá? E por que que eu tô falando isso, né? Porque nas diretrizes que recomendam, né, as medidas, o programa de prevenção da lesão por pressão, a primeira coisa, né, que se fala é essa questão, que o enfermeiro precisa avaliar, né, porque como que você vai estabelecer medidas preventivas se você nem sabe se o paciente tem o risco ou não? E outra coisa, a enfermagem é uma ciência, né, a gente tem aí essas ferramentas, né, essas estratégias que é justamente para pontuar, para ficar uma coisa sólida, né? Não ficar num achômetro de um enfermeiro olhar e falar, eu acho que esse tem risco. Aí o outro olha e fala, não, eu acho que esse não tem. E aí um, de repente, prescreve uma medida, o outro não prescreve, aí ninguém segue, ninguém faz. Ou de repente você despende ali, né, de recursos, tanto humanos quanto de equipamentos, né, de verbas, né, que envolve todos os cuidados, de repente, desnecessariamente, né, porque você julgou que aquele paciente tinha risco e às vezes ele não tem, tá? Então a escala, ela serve para dar esse norte, né, para trazer, a escala é algo palpável, onde ela vai me nortear se o paciente tem risco ou não tem. Isso é um ponto, tá? E aí, né, quando eu coloquei lá como título dessa live, né,
se você sabe, né? Será que você sabe realmente, né? Usar todo o potencial da escala de Braden, né? Para auxiliar na prevenção, né? Por que eu falei isso, né? A questão como usar essa escala para potencializar. Porque eu observo, tá? Eu observei muito na minha prática que muitas pessoas, muitos enfermeiros, usam a escala só para coletar a incidência, entendeu? Só para classificar se o paciente entra nesse score de corte que eu falei para você, que às vezes é 16, às vezes é 18, vai depender da normativa que a instituição segue, né? Então, tem muita gente, né, muitas instituições que seguem, que usam a escala de Braden só para fazer essa pontuação, só para fins estatísticos, né? Só para ver lá se o paciente pontua 16, ele é um paciente de risco, né? Ou não, para poder fazer a conta lá da incidência, tá? Mas isso é um desperdício, tá? Isso é um desperdício de recurso, né? Porque a escala é um recurso e é um desperdício de tempo também, tá? Por quê? Porque assim, as diretrizes, né, as guidelines de prevenção de lesão por pressão, elas nos orientam, né, orientam nós enfermeiros, que as medidas, né, o programa de prevenção para o paciente com risco de desenvolver a lesão por pressão, ele deve ser individual, ele deve ser preconizado. Eu sei, tá, que nem sempre isso é possível. Inclusive, quando eu fiz o protocolo de prevenção, né, a minha dissertação de mestrado foi sobre isso, tá? E eu vi várias coisas, né, eu avaliei mais de 300 pacientes, com relação à prevalência, à incidência, vi também a confiabilidade da aplicação da escala de Braden pelos enfermeiros, eu fiz várias coisas. E eu pude observar, né, muitas coisas, né, muitos dados, né, a gente coletou várias informações sobre o que era feito, o que não era feito, e isso foi muito bacana, porque depois que eu fiz, né, essa dissertação, que eu fiz essa pesquisa, eu pude, com todos esses dados que eu achei, né, eu consegui montar o protocolo de prevenção de lesão por pressão lá na instituição, na qual eu era coordenadora do grupo de curativo, né, focado nos pontos de melhoria que era preciso naquele local que eu trabalhava, né? Eu pude identificar o que precisava ser melhorado, né? E assim a gente criou o protocolo e o treinamento foi dado em cima desses pontos, né? O que já era bom a gente reforçou e o que precisava ser melhorado, corrigido, a gente, né, focou naquilo ali, colocamos no protocolo e eu dei o treinamento, tá? E aí, uma das coisas que eu observei foi isso também, né? Que o pessoal não... A escala de Braden, ela era subutilizada, tá? Então, o que acontece? A escala de Braden, ela traz para nós, né, essa pontuação. Então, por exemplo, tá? Eu tô aqui com a minha na mão, você deve estar com a sua, né? Então, por exemplo, você vai ver a percepção sensorial, tá? Então, o que fala a percepção sensorial, né? Ela fala sobre a habilidade de responder significativamente à pressão relacionada com o desconforto. E aí, gente, essa daqui que eu coloquei para vocês é a escala de Braden completa. Existe a escala de Braden completa e a escala de Braden resumida. O ideal é que a gente utilize a escala de Braden completa. Você sabe por quê? Porque isso, como eu falei, é uma ferramenta. Isso é um instrumento. Ninguém é obrigado a decorar isso aqui. É claro que depois de tanto você ficar fazendo, você pode acabar decorando o que significa cada pontuação. Porém, você não é obrigado, ninguém precisa decorar, tá? Agora, é muito arriscado você ir lá com a escala de Braden resumida, que não tem o descritivo, tá? De cada pontuação aqui, a resumida é só o título. Você não tem o descritivo de cada ponto, de cada pontuação. Isso facilita a chance de erro, facilita a chance de você ir no achômetro, de você ir no subjetivo. E aí, você pode, tá? Não intervir da maneira adequada para esse paciente, né? Então, assim, todos os treinamentos que eu dava, né? Todos os treinamentos que eu já dei, tá? Aulas que eu dei sobre isso,
Eu sempre oriento, isso não é minha orientação não, tá? Isso daí é dos artigos que eu li também, né? O pessoal recomenda. Use a escala de Braden completa e use de maneira objetiva. Não é no achômetro, tá? Então, por exemplo, tá? Que nem aqui fala, ó. Se você tá com a sua escala aí, me acompanha. Eu tô na percepção sensorial, tá? Um ponto, ele fala aqui, ó. Completamente limitado. Então, o paciente, a pessoa, tá? Não responde a estímulo doloroso. O que significa isso? Aqui tá escrito: não geme, não se esquiva ou agarra-se, né? Ele não se esquiva nem agarra-se, devido à diminuição do nível de consciência ou sedação, ou devido à limitação da habilidade de sentir dor na maior parte da superfície corporal. Então aqui ele traz duas situações. Ele traz aquele paciente, primeiro, ele tá falando da diminuição da percepção do nível de consciência, né? Seja por motivo fisiológico, um coma fisiológico ou um coma induzido, que é que ele fala de sedação. Então, se o paciente está totalmente sedado, se ele está em Glasgow 3, coma, né, comatoso mesmo, né, um coma fisiológico, tá, né, por causa de um trauma, o que aconteceu, seja lá o que aconteceu com ele, e ele não responde a estímulo doloroso nenhum, não geme, não se esquiva, ele não tem nenhuma reação, ele pontua 1, tá? Ou, né, se ele, se essa percepção sensorial está diminuída, a limitação da habilidade de sentir dor na maior parte do corpo. Então, presta atenção, ou ele não tem consciência e ele não tem, né, não reage a estímulo doloroso, seria um Glasgow 3, né, escala, se você vê aí a escala de nível de consciência, a escala de Glasgow, tá? Ou se ele pode estar consciente, por exemplo, um paciente tetraplégico. Imagina o seguinte, o paciente tetraplégico, tá? Que ele tá consciente, né? Só que ele não sente, ele não tem a capacidade de sentir dor, né? De ter a percepção sensorial na maior parte do corpo, né? Do ombro para baixo ele não sente nada. Então esse paciente pontua 1, tá? Então, o que acontece? Isso não é da sua cabeça, não é da minha cabeça. Isso é o que tá escrito aqui. A gente precisa seguir, né? O que tá escrito aqui, tá? Aí, por exemplo, aí vem aqui, né, o 2 pontos, quando ele pontua 2 pontos, né, muito limitado. Aí vai ser aquele paciente que responde somente a estímulo doloroso, não consegue comunicar o desconforto, a não ser por gemidos ou inquietação. Então, esse paciente, ele sente dor, né, você percebe que ele sente dor, tá? Ou ele tem um problema sensorial que limita a habilidade dele de sentir dor ou desconforto em mais da metade do corpo. Então, por exemplo, né, mais da metade do corpo. Então, um paciente hemiplégico, um paciente paraplégico, né, é um paciente que tem essa parte do problema sensorial que limita ele a habilidade, né, ele tem essa habilidade de sentir dor, tá? Em mais da metade do corpo, prejudicada por causa desse déficit motor. Então, assim, a percepção sensorial ou é decorrente do déficit motor ou é do nível de consciência, tá? Aí o 3 pontos, né? Ele fala aqui, ó, responde aos comandos verbais. Então a pessoa tá alerta, ela tá consciente, né? Responde aos comandos verbais, porém nem sempre consegue comunicar o desconforto ou a necessidade de ser mudada de posição, tá? Ou ela tem algum problema sensorial que limita a sua capacidade de sentir dor ou desconforto em uma ou duas extremidades. Então, você pode ver o seguinte, aqui no 3, por exemplo, na percepção sensorial, você tem essa pessoa, né, esse paciente que ele tá alerta, ele tá acordado, só que às vezes assim, né, ele obedece a estímulo verbal, só que às vezes ele tá meio sonolento, tá? E isso não necessariamente é só paciente na UTI. Eu trabalhei 11 anos num setor de internação clínico cirúrgico, tá? Pacientes que voltam da anestesia, né, por mais que agora, né, já faz muito tempo, as pessoas já são extubadas, né, no próprio centro cirúrgico, e a pessoa volta, assim, consciente, né, só que muitos voltam sonolentos,
né? A pessoa tá cansada, ainda tá sob efeito ali, né, de todas as medicações que foram passadas, ainda um pouco ainda sobre o efeito anestésico, né, da droga que tá circulando no corpo, a pessoa fica sonolenta, tá? E aí ela fica ali naquela sonolência, então assim, você chama, ela responde, tá? Mas ela tá ali na sonolência, muitas vezes se você não orientá-la, né, ela não vai fazer a mudança de decúbito, por exemplo, tá? Ou, por exemplo, esse caso que eu tô dando, né, de paciente cirúrgico, ele tem medo, né, às vezes ele acha que ele não pode se mexer, ele tem medo de sentir dor, né, ele tem medo de fazer alguma coisa, de repente abrir os pontos, né, então ele precisa muito ser orientado sobre se ele pode movimentar ou não e como ele deve se movimentar, né. E por que que eu tô falando isso? Porque, como eu falei, se você seguir a escala, você tem uma chance mínima, né, você diminui muito o risco de errar. Agora, se você vai com a escala reduzida, né? Eu falei, eu quero dizer se você seguir a escala completa. Se você vai pela escala reduzida, que só tem o tópico, né? Ela só fala assim, percepção sensorial, completamente limitado, muito limitado, levemente limitado e nenhuma limitação. A reduzida não traz o que significa, ela não traz a descrição de cada um desses subtítulos. E aí, se você vai pela sua cabeça, por exemplo, você pode olhar esse paciente, tá? Que tá lá, que tá acordado, né? Assim, ele tá consciente, você chama, ele atende, só que ele tá sonolento. Às vezes ele pode estar sob efeito de medicamento, como eu falei, né? De alguma droga, né? Anestésica. Pode, talvez, uma alteração de glicemia, né? Uma alteração de pressão. Várias coisas podem acontecer e deixar o paciente nesse estado. Só que porque ele não tá sedado, né? Porque ele não tá em coma, sabe? Você olha ali, o paciente tá acordado, né? Você acha de repente que ele é um 4. Você daria uma pontuação 4 para ele, que é de nenhuma limitação. E na verdade não é. Se você olhar na descrição, ele pontua um 3. O que é a pontuação do 4? Ó, nenhuma limitação. Responde aos comandos verbais, não tem problemas sensoriais que poderiam limitar a capacidade de sentir ou verbalizar dor ou desconforto. Ou seja, uma pessoa que está totalmente lúcida, acordada, e ela consegue verbalizar, ela consegue reclamar, ela consegue pedir por ajuda, né? Pedir para mudar se ela sentir qualquer dor ou desconforto. Então, percebe como é importante, né? Quando a gente usa a escala reduzida, você corre um risco. Você corre um risco de subutilizar ela. Por quê? Porque se você pontuar conforme a sua cabeça, tá? De uma maneira subjetiva, se você pontuar no achômetro, o que acontece? Pode ser que você não pontue, que você não chegue na pontuação 16, que é aquele score de corte que eu falei. E aí, se esse paciente não der o score de corte 16, que seria com risco de ter lesão por pressão, pode ser que você, né? Não é para ficar mexendo aqui. Pode ser que você não prescreva, né? Não faça a prescrição das medidas que ele precisaria receber, tá? E aqui é interessante. A escala de Braden, né, ela trabalha com essas seis fatores de risco, que é a percepção é a percepção sensorial, a umidade, né? A umidade é muito bacana. A umidade da escala de Braden. Vai lá na sala com o papai. A umidade da escala de Braden, ela é vista, tá? Ela foi traduzida e ela analisa, tá? O grau em que a pele está exposta à umidade, tá? Então, e como que isso é visto, né? Como eles procuram muito seu objetivo, você precisa ter um parâmetro, né? Não pode ser no achômetro. E isso é visto como, né? A maneira objetiva, pelo número da troca, né? De roupas de cama, tá? Então, é visto, né? Se o paciente tá em anasarca, por exemplo, tá extravasando, né? Líquido plasmático. Ana Laura tá aqui atrás de mim, gente. Vai lá pra sala, por favor. Não, que você falou que fez. Vai ali, então. Hoje ela tá terrível, gente. Fica não é pra subir aqui. É terrível? Fica quietinha. Tá bom, então. Tá bom. Então fica quietinha. Vamos ver que você é bem boazinha.
Então, a questão da umidade, tá? Então, por exemplo, ó, você tem aqui um ponto, né? Ela fala aqui, constantemente úmida. A pele, ela é mantida úmida e molhada quase constantemente. Pelo quê? Pelo suor, tá? Por urina, por umidade que é percebida cada vez que o paciente é movimentado. Então pode ser que ele está extravasando, né, em anasarca, pode ser que ele tenha uma fístula, né, pacientes com feridas abdominais que tem fístula, que não para de vazar e fica encharcando, né, o paciente, você tem que ficar trocando, é um paciente que está constantemente úmido, tá? Então não é só a troca de fralda. Tem pessoas que confundem, né, que se não lê o instrumento, vai se basear pelo número de troca de fralda, e não é a troca da fralda, tá? Porque não é só a fralda que molha o paciente. Não, Ana Laura, não pode. Tem feridas, né, que são drenantes. Pera aí, gente. Eu vou ter que pôr ela lá de novo, só um minuto. Não, você não ficou. Você não ficou. Hoje ela tá aqui, tá? Então, a umidade não é só troca de fralda, tá? Aí, então a gente vai vendo. Então, o que que acontece? Por que que é importante, né? Quando eu falo que a gente não pode subutilizar, é importante que você veja qual desses fatores de risco que a escala de Braden tá sinalizando para você que tá alterado no paciente, porque a partir desses fatores, tá? Você vai traçar uma intervenção. Então, por exemplo, se você olha lá, né, que o paciente tem, né, essa pele, por exemplo, questão da umidade, né? Se você olha lá na sua escala, tô olhando na escala, tá? Se você olha lá na escala, né, que esse paciente tá com essa pele permanentemente úmida, tá? E aí você vai ver o motivo, né? O que que tá causando essa umidade, né? É o suor, é extravasamento de feridas, é uma nasarca, né? É diurese. Isso vai te permitir escolher, determinar qual é a melhor forma que você tem, por exemplo, de prevenir, de proteger essa pele, né? Se é o uso de um creme barreira, se é o uso de um AGE, se é o uso de algum outro hidratante, que pode ser mais simples ou não, tá? Se você precisa, de repente, colocar uma película protetora, né? Um filme transparente em alguma área onde você corre um risco maior, né, de ter aí uma abrasão por conta desse líquido que tá drenando, vamos supor, se for uma fístula, né, eu não sei. Mas é importante que a gente veja o que tá acontecendo. Então, assim, não é só um número, não é só ir lá, né, a escala de Braden não serve somente para indicar um número, somente para indicar se o paciente é de risco ou não é, se ele é altíssimo risco. Ah, o paciente tem um score de Braden 14, tem um score de Braden 9. Tá bom. Ele é 9, você vai jogar lá nos dados, vai levantar a estatística da tua, vai pontuar lá na estatística da incidência, né? Mas e daí? O que que você faz com essa informação, né? Se ele é um 9, eu preciso ver, né, aonde ele pontuou que deu 9, porque a gente faz a soma, né? Você avalia cada fator de risco, como eu falei, você vai lendo, vai vendo qual que ele se encaixa, né? Qual que define melhor o estado do seu paciente naquele momento. E aí você vai pontuar. Pontuou cada fator de risco, você vai fazer a soma, né? Então, por exemplo, o paciente pontuou 9, né? Mas ele deu 9 em quê, né? Ele deu 1 na percepção sensorial, de repente deu 1 na umidade, né? Tá extremamente úmido. De repente, na nutrição, ele pontuou 3, por exemplo, ele tá com a nutrição adequada, né? Então, você precisa ver que lugar que é que ele pontuou menos e o que tá te mostrando ali para você poder intervir. Porque você concorda, por exemplo, se a nutrição dele deu que tá adequado, tá excelente, né? Você não precisa se preocupar com a parte nutricional. Você não precisa aí pensar, de repente, se ele precisa de um
de entrar com suplemento, né? Se ele precisa entrar com alguma coisa, porque ele pontuou bem a parte nutricional. Agora, se lá na atividade física, por exemplo, né? As pessoas confundem muito a atividade física com a mobilidade, tá? Atividade física é o grau de atividade física. Isso aqui tá escrito aqui na escala, tá escrito aqui, não é eu que tô falando não, tá? Tá escrito aqui, ó, tá? Você pode ler aí, né? E a mobilidade é a habilidade que o paciente tem de mudar, tá? E controlar as suas posições corporais. A atividade física, ele fala aqui sobre a questão se o paciente permanece acamado, né? Se ele se mantém sempre no leito, ou se ele tem a habilidade de caminhar, se ele fica na cadeira a maior parte do tempo ou não. Então, a atividade física é se esse paciente fica só no leito, parado ali no leito, né, confinado ao leito, ou se ele caminha, né, e quanto que ele caminha, tá? Então, é com relação a essa questão da atividade mesmo. Agora, a mobilidade é a habilidade que ele tem de fazer a mudança de decúbito. É a habilidade que ele tem de se virar, de mudar de posição sozinho, né? Então, as pessoas confundem muito isso. E olha como é importante você ler a descrição do que tá na escala. Porque, por exemplo, numa UTI coronariana, tá? Você vê lá, o paciente, ele pode ter uma mobilidade, ele pode pontuar 4, que é a pontuação máxima, né? Olha aí na mobilidade, 4 pontos, corresponde a nenhuma limitação. Faz mudanças frequentes, faz mudanças grandes e frequentes na posição, né? Da sua posição sem assistência. Então é um paciente que ele vira para lá, vira para cá, ele senta no leito, ele levanta as pernas, ele faz de tudo. Mas, por exemplo, se ele é um paciente cardiológico, tá? Que precisa ficar no leito, né? Que ele não pode ficar andando, né? De repente ele infartou, entendeu? Ele precisa ficar em repouso absoluto. Então, às vezes, ele fez determinada cirurgia que tem risco de fístula, tá? E ele precisa, né, ficar em repouso absoluto, por exemplo, ele está confinado à cama, né? Naquele momento, ele está se mantendo sempre no leito. Então, ele vai ter a atividade, o grau da atividade física, ele vai pontuar 1. Só que a mobilidade, ele pontua 4. Entende a diferença? Por quê? Ele tá confinado no leito. Ele não pode sair de lá. Por quê? Por restrição médica, devido ao problema de saúde que ele tem, por exemplo, né? Só que ele tem mobilidade. Por quê? Porque mesmo ele tendo que ficar só na cama, ele se mexe de um lado pro outro. Agora, se você não lê o descritivo da escala, se você vai só pela escala resumida, pode ser que você dê 4 pontos para os dois, né? Você dê aí atividade física 4, você fala, mas ele caminha, né? Só que agora, nessa internação, você tá vendo o risco nesse mês. Você tá fazendo essa avaliação agora. Uma coisa que é importante, gente, muda, viu? O risco do paciente muda, por isso que a gente tem que ficar fazendo, né? As diretrizes orientam, né? A cada 24, 48 horas. A gente tem que estar reavaliando o paciente, porque ele muda o estado de saúde dele, né? Ele pode melhorar como pode piorar. Então, às vezes, hoje ele tá pontuando 18, 19, né? 19, por exemplo, sem risco, de repente acontece alguma coisa, ele cai para 15, por exemplo. Aí ele já entra no risco, né? Ou então hoje ele estava pontuando 16 e aí ele melhora e aí depois ele pontua 20, por exemplo, aí ele sai do risco. Para que eu tenho que saber isso? Por quê? Porque eu vou adequar as medidas preventivas, né? Eu vou prescrever de acordo com isso aqui que a escala me mostra, né? E também vou suspender, né? Imagina assim, se o paciente está com a pele raramente úmida, tá? Se o paciente está com a pele geralmente seca, né? A roupa de cama só é trocada nos horários de rotina. Ele não tem nada que fica molhando a pele dele, né? Ele não precisa usar um produto. Depende da instituição que você trabalha, tá? Eu, na instituição que eu trabalhava, a gente precisava priorizar, né? Então, por exemplo, um paciente desse que está com a umidade, tá? Pontuando 4, que é raramente úmida, né? A gente
hidratava, tem que hidratar a pele do paciente, mas podia ser, por exemplo, com AGE ou com outro creme hidratante, não precisaria ser necessariamente, por exemplo, com creme barreira, que era mais caro, né? A gente precisava selecionar. Então, por exemplo, o creme barreira, a gente usava para aqueles pacientes que pontuavam um risco menor aqui. Percebe a diferença? Percebe como muitas vezes a gente subutiliza a escala? Você generaliza, né? Você faz tudo para todos ou você não faz nada para ninguém, né? Quando a gente faz tudo para todos, é bom. Aqueles que estão pontuando menos vão receber, é claro, cuidados melhores. Mas, dependendo da sua instituição, isso vai gerar um ônus, né? Você vai gerar aí um gasto onde você poderia estar utilizando esse investimento em outras coisas para poder melhorar a assistência, né? Dos pacientes de maior risco ou em outras coisas, né? Então, as diretrizes, as guidelines falam, né, sobre a importância da gente realmente direcionar, né, fazer aí um programa, né, uma prescrição de prevenção baseado, né, na individualidade de cada paciente. E a escala de Braden serve para isso. Ela vai pontuar para você quais são os fatores de risco individuais, né? O que ele tá pontuando ali de menor, né? Onde você precisa intervir, né? É na umidade? É na mobilidade, né? Se ele não tá conseguindo se movimentar, por exemplo, né? Ainda dentro da atividade, né? O paciente, muitas vezes, você olha lá, ele caminha, só que ele tá super sonolento, né? De repente, ele pontua aí uma atividade 4, né? Você sabe que esse paciente caminha, né? Às vezes ali ele caminha, só que ali naquele dia que você tá avaliando, né? Ele tá mais parado, ele tá com uma percepção sensorial, ele tá mais sonolento, né? Por exemplo, ele tá pontuando um 3, tá? E aí ele já começa a ficar mais limitado na mobilidade, já não se movimenta sozinho, fica precisando de ajuda, né? Aí isso daí vai te alertar, né? Para que você oriente, prescreva para a sua equipe, né? Estar fazendo essa mudança de decúbito ou então estar orientando, né? Estar lá, seu João, olha, tá na hora, vamos virar, né? Às vezes o paciente mesmo faz sozinho, mas se você não for lá e não der o comando, ele não faz. Porque naquele dia ali, naquele período, ele não está 100%, né? Ele está com alteração da percepção sensorial, por exemplo. Por algum motivo, por algum distúrbio hidroeletrolítico, seja lá por algum uso de algum medicamento, pós-exame, tá, né? Ficou ali um dia sonolento. Então, assim, à medida que você vai trabalhando, né? Com esses fatores de risco da escala de Braden, como eu falei, você não precisa decorar. Mas à medida que você vai trabalhando, você acaba, né, assimilando, né, meio que decorando isso, tá? E aí você vai, isso fica uma coisa que é automática, né? Você vê o paciente ali, você faz o Braden, você vê qual que é o score, né? Você vê qual que é o fator de risco ali que pontuou menos e aí você já intervém ali, né? Você não precisa ficar prescrevendo aquela prescrição imensa, né? Eu sei que hoje em dia aí a maioria dos prontuários são eletrônicos e a gente faz prescrições padrão, né, para poder facilitar. Só que mesmo a prescrição padrão, que você pode fazer de acordo com o risco, né, você pode fazer uma prescrição padrão para pacientes de altíssimo risco, de moderado a alto risco, de baixo risco, né, mas mesmo assim, mesmo tendo esses itens da prescrição padrão, é necessário individualizar. Você não precisa prescrever tudo para todo mundo, né? Dentre ali aquelas medidas, tá? Tem algumas talvez que não vão se aplicar para aquele paciente e tem outras que são necessárias, né? E aí você vai ali, só dá aquele tiquinho, né? Você só checa ali, seleciona as que você quer e prescreve, né? Então, quando eu falo que a escala de Braden pode potencializar a prevenção, é nesse aspecto, né? É realmente seguir o que as diretrizes, as guidelines de prevenção da lesão por pressão nos orientam, né? Trazem para nós, tá? Que é realmente fazer esse cuidado individualizado, né? A gente procurar ao máximo, né? Prescrever conforme aquele risco que está baixo assim, o que pontuou, né? Porque a escala, quanto menor ela pontua, né? Quanto menos pontos, significa que maior risco o paciente tem, né? Significa que está prejudicado aquele fator ali, né? É um fator de maior risco, tá?
tá? A escala de Braden, quanto maior o score, menor o risco de desenvolver a lesão por pressão. E quanto menor o score, né, quanto menor a pontuação, maior o risco que ele tem de desenvolver a lesão por pressão. E aí a gente precisa olhar, né, olhar esses descritores, ver aonde que tá aqui, né, pontuando menos, para que você possa intervir, né, para que você possa fazer ali de acordo com as condições, né, da sua instituição, tá, com aquilo que você tem nas mãos, né, e de repente propor melhorias, né, você pode fazer uma proposta para aquele paciente, de repente de algo, um suplemento, né, de repente você vê que a nutrição dele tá muito pobre, né, a nutrição dele tá muito pobre, precisa melhorar, né. O paciente que tá com a nutrição muito pobre, né, realmente ele não vai ter condição, ele vai ter um risco muito maior, né, ele precisa, o organismo dele precisa estar nutrido para poder responder, né, a nutrição pobre diminui a tolerância tissular, aumenta o risco, né, aumenta o risco muito, numa porcentagem muito grande, né, do paciente desenvolver a lesão por pressão. Então, se você vê ali que a nutrição dele tá pobre, às vezes assim, ele tá até com sonda, né, mas ele não aceita. Sabe aquela situação? O paciente tá com sonda, mas você não consegue infundir tudo a dieta. Porque o abdômen distende, porque o paciente vomita, né, ou então ele tá fazendo vários exames e você não consegue passar toda aquela caloria, né, toda aquela dieta que foi prescrita pelo médico, né? Às vezes ele também foi avaliado pelo nutricionista ou pelo nutrólogo. Então ele tá com uma dieta inteiral muitas vezes, só que você não consegue infundir tudo. Porque o abdômen distende, porque ele teve diarreia, porque tá com vômito, porque fica parando para exame. Tudo isso precisa ser avaliado, né? Porque se isso estiver acontecendo, a dieta dele muitas vezes, né, a nutrição dele pode estar pior do que parece. E aí a gente precisa intervir, a gente precisa ver o que vai fazer para poder melhorar, né, para poder melhorar esses fatores que estão impedindo que a nutrição dele seja adequada, né? Muitas vezes ele ainda nem foi avaliado pela nutrição, e aí cabe a você, enfermeiro, que tá vendo isso, que a pontuação dele ali, né, que o fator de risco nutrição dele tá baixo, né, que ele tá pontuando baixo, né, muitas vezes cabe a você, enfermeiro, ir lá falar pro médico, né, aí vai depender muito do fluxo do seu hospital, da sua instituição, pode ser que você mesma tenha essa possibilidade, né, de solicitar uma avaliação nutricional ou do nutrólogo, se houver na sua instituição, ou muitas vezes você tem que falar para o médico, né? Tem que chegar e falar, doutor, esse paciente está com um Braden de tanto e ele pontuou 1 na nutrição, né? Ele está com a nutrição muito pobre por causa disso, disso e disso, né? Ele precisa de uma avaliação nutricional. Muitas vezes cabe a você, enfermeiro, que está ali avaliando isso todo dia, ou pelo menos a cada, né, dia sim, dia não, estar sinalizando, né? E estar solicitando as medidas necessárias para poder melhorar esse paciente, né? Para quê? Para que ele possa realmente aí sair desse risco, ou que ele possa receber essas medidas essas medidas preventivas que vão lá na raiz, sabe? Essas medidas que não é genérica igual para todo mundo. A medida que para ele é aquilo que vai ajudar naquela causa, né? Naquela causa que está fazendo com que ele pontue baixo. Né? Dessa forma você vai estar você vai estar potencializando a prevenção, você vai estar fazendo uma prevenção muito mais eficiente, baseada exatamente no fator de risco que está pontuando menos. Entendeu? Essa era a mensagem que eu queria passar para vocês. Isso é uma coisa que eu observei muito na minha prática, que a gente dava... Eu, né, no caso, assim, né, dei muitos treinamentos. É claro, assim, né, gente, que aqui, assim, pelo Instagram, né, a gente não tem eu já dei várias vezes, assim, aula sobre a escala de Braden, né, mas quando você tem um slide, né, o modelo convencional, ele é muito mais fácil, né, porque a pessoa vai acompanhando, né, por exemplo, isso que eu falei aqui foi só um bate-papo, não é uma aula, né, mas eu já dei, né, várias vezes aula sobre a escala de Braden, aí as pessoas, né, os alunos ficam, né, com todo os papéis, né, ali as ferramentas nas mãos, vão acompanhando, depois aí a gente passa no slide, você mostra um estudo de caso, você discute, você tira dúvida, né? Então eu quis aqui trazer para vocês, né? Por isso que eu falei que era importante ter na mão,
Porque se você não tem na mão e se você não conhece, aí fica totalmente perdido, né? Eu espero que você tenha a escala de Braden nas mãos, que você possa ter visto. Se você não viu, você assiste essa live de novo com a escala na mão e aí você acompanha conforme eu for olhando. Leia essas definições que a escala traz com atenção, com clareza, sabe? Não vai da sua cabeça, no achômetro. Olha certinho porque ela define, né? Ela explica certinho o que é cada coisa. E é muito importante que nós, enfermeiros, sigamos isso de maneira objetiva, né? Que a gente não julgue, não defina pela nossa cabeça, sabe? É importante que a gente olhe mesmo o que significa, né? O que é uma nutrição muito pobre? O que é uma fricção, cisalhamento, problema, né? Ou potencial para problema. O que é isso? Né? Eu não posso pôr o que eu acho, eu preciso ver o que fala, né? Isso aqui é baseado em pesquisa, né? Então eu preciso ver aqui a definição de cada subitem desse e ver qual que é aquele que melhor se encaixa no meu paciente, né? Naquele quadro atual que o meu paciente se encontra, né? Dessa forma eu vou conseguir, com certeza, potencializar as medidas preventivas, porque elas vão ser direcionadas para aquele indivíduo, tá joia? Eu espero ter te ajudado. E se você tiver alguma pergunta, tá? Pode me mandar nos comentários, ou você pode me mandar inbox. Muitas pessoas mandam inbox, tá? Não tem problema nenhum. Eu respondo todos, tá? Então você pode mandar. E se você gostou, se você achou importante, compartilhe com seus colegas de serviço, de profissão ou de estudo, né? Tem pessoas aqui que são estudantes de enfermagem, né? Também que me seguem, que me mandam mensagens. E fiquem à vontade, tá? Para poder compartilhar. Então essa live vai ficar lá no IGTV para você poder convidar seus colegas para ver e também se quiser assistir de novo, tá joia? Eu espero ter contribuído, eu espero, como eu falei, né? Eu sinto um pouco de dificuldade assim de não ter um negócio para mostrar para vocês, né? Para vocês verem, mas eu espero que eu tenha conseguido transmitir, né? A importância, né? Eu espero que eu tenha conseguido passar para você o quanto essa escala é importante e quanto ela é poderosa, sabe? O quanto essa ferramenta pode auxiliar o enfermeiro para nortear realmente, né, a medida que ele deve prescrever para aquele paciente. E isso também, gente, é economia de tempo. Né? Em vez de você ficar passando tudo para todo mundo, você economiza tempo, você passa realmente aquilo que aquele paciente precisa, né? Isso é redução de tempo, a objetividade traz redução de tempo, redução de custo, tá? É bom para todo mundo e o paciente vai receber aquilo que ele realmente precisa, tá joia? Um grande beijo, fiquem com Deus, obrigada pela sua presença, obrigada aí, né, por você que está assistindo esse vídeo agora ao vivo e você também que está vendo esse vídeo depois, tá joia? Fiquem com Deus. Deixa eu ver aqui se tem alguma... Hoje eu nem vi. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Nossa, um monte de gente entrou, gente. Boa noite para todo mundo, viu? Juliana, Aline, Gláucia, Estomoterapia Goiás, Ivone. Ai, cliquei aqui no... Julie Quilarte, Lele Tatiane, a Deise, Tainá, Cíntia, Neuci, todo mundo, gente, gratidão pela presença de vocês que estiveram aqui, que passaram por aqui, que vão ver depois também, tá bom? Um grande beijo, se tiver alguma pergunta eu tô à disposição. Fiquem com Deus, tchau, tchau.